Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, que quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani. Estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, programa de evangelização que leva a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo mediante a igreja, até a sua casa, até o seu coração, com a graça de Deus, sempre com a intercessão de Maria Santíssima, Mãe da Piedade, Senhora do Triunfo, a Senhora da Vitória, ela que nos ajuda a seguir Jesus Cristo, ela que sentiu esta alegria da ressurreição, da vitória de seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo, ela que nos ajuda todos os dias a caminhar adorando o Senhor. Quarta-feira da oitava da Páscoa, o evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, o versículo 13 ao versículo 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, quarta-feira, oitava de Páscoa, ainda estamos no primeiro dia da semana, e como muitos dos discípulos ainda não tinham compreendido
que Jesus tinha ressuscitado, muitos, como esses de Emaús, estavam voltando para casa desanimados. Não vale a pena a luta mais, não vale a pena evangelizar, não vale a pena buscar a igreja, tudo se perdeu, tudo está acabado. E de repente, nesse desânimo desses discípulos, quem começa a caminhar com eles e caminha conosco, porque nunca nos desampara, é o próprio Jesus Cristo. Mas como desânimo, a falta de fé, vai nos tirando de Cristo, da igreja, esses discípulos desanimados não perceberam que era Jesus que caminhava com eles. Não conseguiram entender que era o próprio Deus que estava ali com eles. E começaram a murmurar, a reclamar, e disseram a Jesus: mas o Senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O nosso mestre foi morto. Até que alguns estão dizendo que o sepulcro está vazio e que ele ressuscitou. Mas nós não vimos, nós não sabemos se é verdade. E de repente Jesus começou a catequizá-los mais uma vez, a passar com eles o que os profetas disseram, o que os profetas profetizaram, o que a Escritura falava do Filho do Homem. Era preciso a cruz, era preciso passar pela morte para chegar à ressurreição. E aí, filhos, eles o reconheceram ao partir do pão. Tanto é que Jesus foi catequizando e fingiu que ia passar, e eles pediram: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. E o reconheceram ao partir o pão. Santa Missa. Sem a Santa Missa, nós não iremos reconhecer o Senhor. Sem a Santa Missa, sem o partir do pão e do vinho, nós não iremos acolher o Senhor. O partir o pão e o vinho é corpo e sangue do Senhor. É na missa que os nossos olhos são abertos, que a nossa fé é fortalecida, que nós somos curados, que o nosso coração é curado para acolher o Cristo. É a cada Santa Missa que nós reconhecemos o Senhor que vem ao nosso encontro. Então, que a exemplo desses discípulos, nós possamos pedir ao Senhor: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. E a cada Santa Missa, o reconhecê-lo como Deus, como Senhor e como Salvador da vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.